Pastor, eu quero saber onde está escrito que eu posso casar de novo. Vejo que é uma pessoa evangélica me perguntando onde está escrito na Bíblia que ela pode casar de novo. Vamos lá, querida. Será que só seria satisfatório se eu te falasse aqui uma descrição literal na Bíblia dizendo que se pode casar de novo? Será que não seria possível depreendermos essa informação pela via do contexto, da cultura, da época, levando-se em consideração a pessoa que enuncia a fala, tanto quanto o grupo de pessoas para quem se dirige essa fala? Sim, porque se a gente pegar os principais versículos que são utilizados hoje em dia no meio evangélico para proibir não só o divórcio, como sobretudo o segundo casamento, a gente consegue aqui entender o contexto, a cultura, a pessoa que fala e as pessoas que recebem essa fala. Por exemplo, Mateus capítulo 19, onde lá no versículo 9, Jesus diz que aquele que repudiar a sua mulher estará em adultério e aquele que se casar com a mulher repudiada estará em adultério. Qual era o contexto? Jesus estava se dirigindo a quem? Jesus estava se dirigindo aos escribas e fariseus, os religiosos de sua época, que no seu sentimento de superioridade e inseridos numa sociedade patriarcal e machista, eles objetificavam as mulheres e banalizaram o divórcio de uma tal forma por terem achado uma brecha numa fala de Moisés que eles repudiavam a mulher por qualquer motivo. Por qualquer motivo. E o pior, aquelas mulheres repudiadas naquela sociedade de uma cultura machista, elas ficavam relegadas ou a se prostituir ou a mendigar para sobreviverem. E era com essa perversidade que Jesus estava dialogando, por isso ele se faz enfático ao dizer que aquele que repudiar a mulher estará em adultério, que significa também a palavra adultério, adulterar o outro, corromper o outro. Não é por outra razão que Malaquias, também lá no seu livro, capítulo 2, ele vai dizer que Deus odeia o divórcio porque era a mesma cultura e mentalidade coletiva que vigorava. E lá em Malaquias, inclusive, diz que Deus odeia o homem violento, ou seja, o homem que bate na sua mulher. Então é preciso entender o público para quem isso está sendo dirigido, porque se você continuar lendo o capítulo 19 do livro de Mateus, quando Jesus se volta para conversar com os seus discípulos, ele muda o tom. Ele já vira para os seus discípulos e diz, mas nem todos estão aptos para esse conceito. Né? Ou seja, expressando com isso misericórdia e flexibilidade para os seus discípulos, que eram de quem se pressupõe sinceridade e pureza de coração, seguindo a Jesus e não a perversidade mórbida daqueles religiosos machistas e empedrados no coração. Nessa direção, a gente pode pegar também 1 Coríntios 7, quando Paulo fala de casamento, onde ele primeiro fala do ideal. Qual o ideal? De que o homem não abandone a mulher, e nem vice-versa. Mas ele também fala sobre fatores existenciais de conjugalidades que não vingam. E lá no capítulo 7 ele diz que se o incrédulo quiser se apartar, que ele se aparte. Nesses casos não fica nem o irmão e nem a irmã sujeitos à servidão. A servidão, a obrigação, a opressão da lei. Por quê? Porque Deus nos tem chamado à paz. Logo, a graça é superior à instituição do matrimônio. E, meu Deus, é lógico que existe o ideal, e o ideal é não se separar. Mas nesse mundo caído, meu Deus, se não fosse a graça de Deus nos permitindo nascer de novo e recomeçar, tudo aqui se desenvolveria de modo distorcido, de modo falso e de modo hipócrita. Louvado seja Deus pela sua maravilhosa graça, que não nos trata conforme as obras da lei, mas pela fé em sua graça. Então, querida, agora, se você é daquelas que só se satisfaz com descrições literais para então tomar como verdade, vai lá para o livro de Levítico, querida, e faz uma colheita lá de direções para a sua vida. Lá em Levíticos, no capítulo 19, verso 27, diz que não pode cortar cabelo e nem aparar a barba.
Já você vai para Levítico 11, 7 e 8, já é tremendamente recriminado e condenado o consumo de carne de porco, ok? Bye bye, feijoada, querida. Sabe? Aí você desce um pouco mais, no capítulo 19, verso 19, e você vê que existe a proibição, tá lá escrito literalmente, tá, querida? A proibição de que não se podem criar vários animais e muito menos vários tipos de planta. Não pode sequer usar roupas de várias estampas. Olha isso. Tá lá, tá literalmente. E aí como é que você faz para discriminar a validade daquelas colocações literais? Porque aí a gente pode... mas aquilo está no Antigo Testamento. Ok, vamos para o Novo Testamento e aí a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Está lá, querido, escrito, literalmente. Você segue isso aí na sua igreja? Você fica lá calada, em silêncio, ou como diz o versículo 35, se que você quiser aprender alguma coisa, você espera chegar em casa para perguntar para o seu marido? Ah, não, Felipe, mas essa fala de Paulo aí tem um contexto, né? Tem uma cultura. Então aqui tem contexto e cultura. Gente, é por essa razão que vocês dão murro em ponta de faca e criam um peso completamente desproporcional para a vida do outro, enquanto vocês, que não estão passando por aquela situação, carregam a vida com tranquilidade e leveza. Isso é injusto. A letra mata. O que vivifica é o espírito. A Bíblia tem várias transcrições literais muito contraditórias, onde a única maneira de você depreender um sentido é pela via do contexto, entendendo a cultura, a época e os agentes que estão interagindo na trama. Eu deixo essa mensagem para você pensar, querida. Paz e todo bem.